Minha noiva deixou nosso filho de 3 anos sozinho em casa e desapareceu porque minha irmã a encorajou a fugir, mas após 2 anos ela retorna e eu digo que ela nunca mais verá nosso filho. 2 anos atrás cheguei em casa depois de um turno de 10 horas e encontrei minha vida destruída. Minha noiva, com quem eu estava há 5 anos, simplesmente tinha ido embora, desapareceu levando tudo que era dela e não deixou nada. Pegou seu passaporte, sua câmera, seus diários, até alguns móveis. O que ela não levou foi nosso filho de 3 anos, o que foi o pior, porque o deixou sozinho no meio da nossa sala de estar agora meio vazia, segurando seu caminhão de brinquedo. E a única coisa que eu conseguia pensar era, isto é um roubo. Não era, na verdade era pior. Liguei para ela e fui direto para a caixa postal, não uma vez, mas muitas vezes. Enviei mensagens, implorei. Fui à casa de sua irmã, nada. Naquela noite não consegui descansar, meu filho ficava perguntando onde estava a mamãe. Eu disse que ela tinha ido comprar mantimentos e disse que voltaria logo. Menti para protegê-lo porque não queria admitir que não tinha ideia do que diabos tinha acontecido. Na manhã seguinte comecei a ligar para hospitais, para a polícia, para o trabalho dela, para os amigos dela. Sua mãe finalmente me ligou na noite seguinte chorando, dizendo que tinha acabado de saber dela e que ela estava bem, mas que precisava de espaço. Foi tudo o que ela disse. Lembrei de que ela deixou seu filho sozinho em casa, que não era uma resposta válida. Perguntei se ela voltaria. Silêncio. Perguntei se ela estava segura. Ela respondeu que sim. Tentei de tudo. Ligava diariamente. Enviava mensagens por todas as suas redes sociais. Até implorei à irmã dela que lhe passasse um vídeo do nosso filho pedindo por ela. Nada. Eventualmente ela me bloqueou em todos os lugares. Até dirigi 3 horas até a casa da mãe dela e ninguém atendeu a porta. Fiquei sozinho com um filho pequeno, um trabalho em tempo integral e um apartamento que parecia uma cena de crime, mas não tinha tempo para desabar. Meu filho precisava de comida, precisava de creche, precisava de alguém para ler histórias para ele antes de dormir, então eu fiz isso. Foi um grande sacrifício, mas eu fiz isso pelo meu filho. Pedi ajuda onde pude. Meus pais se tornaram minha tábua de salvação. Minha mãe cuidava dele enquanto eu trabalhava horas extras. Meu pai o buscava na creche. Minha irmã, apesar de sua agenda lotada, ajudava quando podia. Cada vez que meu filho perguntava onde estava a mãe, eu queria dizer a verdade sobre como sua mãe nos abandonou sem uma única explicação, mas não o fiz, apenas dizia: mamãe não pode estar aqui agora. E cada vez que eu dizia isso, sentia que era uma mentira cada vez maior que eu também estava dizendo a mim mesmo. Mudei para um lugar menor, guardei todas as fotos dela, eliminei todo o rastro, reconstruí tudo, até pedi a custódia exclusiva por leis de abandono, já que ela desapareceu completamente e nem sequer tentou entrar em contato com seu filho por mais de 1 ano. O tribunal concedeu, e então 2 anos depois, na semana passada, ela teve a ousadia de aparecer no meu trabalho, esperou até que eu estivesse no meu intervalo e então apareceu. Ela parecia uma pessoa completamente diferente, cabelo novo, roupas novas, uma nova atitude, como se tivesse saído diretamente da conta de um influenciador. Quando a vi, fiquei paralisado. Estava pensando no que ia comer, não que encontraria minha ex ali parada. Eu deveria ter dito para ela ir embora, deveria ter chamado a segurança, mas uma parte de mim queria ouvir a explicação que ela havia preparado. Pensei que depois de 2 anos ela me devia pelo menos isso. Ela disse que queria conversar, disse que tinha feito terapia e que tinha trabalhado muito na sua cura, mas a razão que ela deu para desaparecer foi: eu fiquei assustada. Ela disse que se sentia presa, que sentia que sua identidade estava se desvanecendo e que não conseguia respirar. Disse que a ideia de ser mãe e esposa para sempre a fazia sentir como se estivesse morrendo por dentro e mencionou que teve colapsos emocionais e muitos ataques de pânico sozinha. Então veio o verdadeiro golpe. Ela garantiu que pouco antes de ir embora teve uma longa conversa com minha irmã, a quem confiei a vida do meu filho. E segundo ela, minha irmã a encorajou a ir embora. Disse que minha irmã lhe disse: você é muito jovem para ficar presa, ainda pode começar de novo. As pessoas se apaixonam e se desapaixonam o tempo todo, não se prenda antes que seja tarde demais. Depois disso me virei e fui embora. Ela tentou me chamar, mas não olhei para trás. Fui direto ao gerente do andar e disse para ele nunca mais deixá-la entrar na loja. Naquela noite contei tudo aos meus pais. Meu pai quase quebrou uma parede e minha mãe começou a chorar. Ela costumava chamar minha ex de sua segunda filha e a tratava como parte da família. Meu pai me disse que se ela algum dia se aproximar do nosso filho ele chamará a polícia. Minha mãe concordou. Ainda não confrontei minha irmã. Quero fazer isso, mas quero me acalmar primeiro. Não sei o que é verdade. Não quero acreditar que ela encorajaria alguém a abandonar seu próprio filho. Poderia ser uma mentira da minha ex, mas também não posso ignorar. E quanto à minha ex, ela tem me enviado mensagens constantemente desde então, páginas e páginas sobre como quer reconstruir a relação, quer usar a desculpa de que seu filho precisa de uma mãe, quando antes não parecia preocupada quando foi embora e o abandonou. Até agora é tudo eu e nada de desculpas. Mas aqui está o que ela não parece entender. Ela tomou uma decisão, e eu também tomei uma. Diferente dela. Quando as coisas ficaram difíceis eu escolhi ficar. Escolhi ser pai e não abandonei meu filho sozinho em casa. Escolhi lutar por aquele menino todos os dias. E agora ela pensa que pode simplesmente bater na porta e que eu a deixarei entrar como se fosse um direito dela? Não é. Ela nunca mais fará parte desta família. Não depois do que fez. E se ela pensa que vou ceder nem sequer uma pequena porção dos direitos parentais sem lutar, uma surpresa muito desagradável à espera. Não sei o que ela esperava com isso. Que eu dissesse: que bom que você voltou, e beijasse seus pés? O que ela fez é grave o suficiente para fazer uma denúncia. Não tenho provas de que ela o abandonou em casa, mas isso pode mudar se eu responder às mensagens dela. Ainda não sei o que fazer. Vou me acalmar um pouco e ver como tudo se desenrola.
Atualização. Muitos me disseram para nem sequer dar a hora do dia para ela, o que é basicamente meu plano no momento. Outros me aconselharam a contratar um advogado imediatamente, o que eu já fiz. Alguns pediram mais atualizações sobre minha história, e é o que vou fazer. Confrontei minha irmã na manhã seguinte à publicação, não a avisei nem enviei mensagem dizendo que ia, simplesmente apareci na casa dela enquanto meu filho estava na creche. Toquei a campainha como faria se tudo estivesse normal, só para ver se ela ficava nervosa. Ela não parecia culpada, então suponho que não sabia de tudo o que aconteceu. Isso mudou rapidamente. Perguntei diretamente. Você disse para minha ex me deixar? Ela agiu confusa. Do que você está falando? Fiquei ali olhando para ela até que ela desviou o olhar. Foi aí que as rachaduras apareceram. Ela me convidou a entrar, tentou agir naturalmente, finalmente admitiu que tiveram uma conversa algumas semanas antes de minha ex ir embora. Disse que estavam trocando mensagens sobre a vida, a pressão de ser pais e o estresse do casamento. Minha irmã alegou que não foi nada sério, apenas uma conversa entre garotas, mas então disse isto. Eu disse que se eu estivesse no lugar dela provavelmente teria ido embora antes de me casar. Juro que ouvir ela dizer isso em voz alta me deu vontade de quebrar sua mesa de centro. De qualquer forma, perguntei se ela sabia que minha ex tinha planos de ir embora e ela disse que não. Perguntei se ela alguma vez pensou em como essas palavras poderiam impactar, dizendo a alguém que já estava à beira de abandonar seu filho e seu parceiro que ela também iria. Ela ficou na defensiva. Disse que não sabia que isso iria tão longe, que estava apenas sendo honesta, que minha ex já estava nessa mentalidade e procurando desculpas. Minha irmã insiste que não disse para ela abandonar nosso filho, mas para mim não há como justificar isso. Sinto que ela enfiou a maior faca que pôde encontrar nas minhas costas, me deixou sofrer por 2 anos sem dizer uma palavra sobre essa conversa, e ela apenas ficou calada e não disse nada. Ela tentou justificar dizendo que não achou que importaria depois que minha ex fosse embora, que não mudaria nada e que não queria jogar mais lenha na fogueira. Eu disse que não queria vê-la por um bom tempo, não por rancor, mas porque me enfurecia como ela estupidamente me ocultou isso. Ela se desculpou, chorou, e eu não a consolei, simplesmente fui embora. Esta próxima parte pode fazer alguns pensarem que sou frio, mas preciso dizer claramente, não a perdoo. Agora a outra parte da minha atualização. Ontem à tarde minha ex veio à minha casa, meu filho estava em casa, estava dormindo graças a Deus. Abri a porta o suficiente para bloquear a visão dela do interior, olhei nos olhos dela, ela tentou passar como se pertencesse ali, coloquei meu pé na porta e disse, não faça isso. Ela parou e então começou seu ataque emocional, disse que só queria ver nosso filho, que sentia falta dele e que não conseguia parar de pensar em nós. Eu disse com uma cara de pedra que aparecer daquela forma era inadequado. Ela disse que não tinha mais ninguém a quem recorrer emocionalmente, que tinha feito terapia, que tinha um emprego estável e queria reconstruir a relação. Perguntei onde estava essa energia há 2 anos. Ela olhou para baixo e disse que sentia que não merecia ser mãe depois do que fez, com o que concordo. Me ver criar nosso filho sozinho a fazia se sentir pequena, culpada e envergonhada, mas a culpa não desfaz o dano, a culpa não alimenta uma criança, a culpa não a abraça quando está com medo ou a leva ao hospital quando está com febre. Eu fiz tudo isso sozinho. Ela nem sequer enviou um cartão e agora quer guarda compartilhada? Deixem-me ser claro, isso não vai acontecer. Eu disse que não teríamos mais conversas pessoais, que se ela quiser solicitar a guarda pode fazê-lo através do sistema judicial. Ela começou a chorar mais alto perguntando como eu podia ser tão frio. Eu disse que é o que acontece quando você abandona seu filho e desaparece por 2 anos. Ações têm consequências e você não pode furar a fila só porque de repente se reencontrou. Fechei a porta na cara dela. Antes de fechar disse para ela sair da minha varanda e não tocar ou ligar novamente ou eu chamaria a polícia, o que obviamente era uma ameaça vazia, mas eu não queria que o barulho acordasse meu filho. Esta manhã liguei para um advogado. Estava calmo e francamente mais otimista do que esperava. Ele me disse que tem um caso sólido se ela levar isso ao tribunal. Disse que a janela de abandono de mais de 730 dias é definitiva, e que mesmo que ela entre com uma ação, há muitas chances de o tribunal ficar do meu lado, a menos que ela demonstre esforço sustentado, mudança e estabilidade, o que ela não fez. Ele me aconselhou a parar de responder diretamente a ela, documentar tudo, mensagens de texto, ligações, visitas, e manter a comunicação estritamente legal. Se isso seguir esse caminho, estou seguindo esse conselho. Então veio outra surpresa. Minha mãe me disse que minha ex não veio primeiro a mim, foi a ela. Aparentemente há 2 semanas ela contatou perguntando se achava que seria bom me surpreender e reunir a família. Até perguntou se eu estava vendo alguém, como se fosse algum filme romântico onde ela poderia aparecer e retomar de onde parou. Minha mãe a rejeitou. Disse que ela não era bem-vinda, que eu já tinha seguido em frente e estava bem sem ela, que era uma mãe irresponsável e tinha machucado o pequeno coração de seu neto. Só depois ela veio me procurar. Minha mãe disse para ela ficar longe de mim e de seu neto. Então, deixem-me dizer isto. Não confio em uma palavra do que sai da boca dela. Ela pensou que o tempo tinha parado, pensou que eu estaria esperando, mas não estou. Atualização 2. Pois bem, ela entrou com um pedido de visitas há 2 dias. Um mensageiro apareceu na minha porta enquanto eu preparava meu filho para a creche. Abri a porta e soube imediatamente que não era um pacote. Ele me entregou o envelope e disse: "Você foi notificado." Eu já tinha a sensação de que ela poderia tentar algo, especialmente depois de aparecer na minha casa tentando chorar para ver nosso filho. Ela está buscando direitos legais sobre um filho que abandonou por mais de 2 anos. Está pedindo visitas supervisionadas para começar, o que em teoria soa razoável para qualquer um que não conheça toda a história. Mas no pedido há todo um ensaio de simpatia sobre como ela lutou contra a depressão
pós-parto, como se sentiu desamparada e como foi embora por razões de saúde mental, não para abandonar seu filho. Nada disso coincide com a realidade. Primeiro, ela foi embora quando nosso filho tinha 3 anos. Não era um bebê. Segundo, não houve hospitalizações, não houve diagnóstico, não houve pedidos de ajuda, nem ligações para meus pais, nem mensagens para amigos, nem sequer procurando apoio na internet. Ela simplesmente foi embora, desapareceu e depois me ignorou e a todos, incluindo nosso filho. Imediatamente liguei para meu advogado e enviei todos os papéis, a carta de apresentação, as capturas de tela de nossas mensagens ou a falta delas, as publicações no Facebook, o que ela tem feito desde que reapareceu e me desbloqueou. Ele está seguro. Em suas palavras, isso é abandono. Ele me explicou que em nosso estado, 2 anos sem contato automaticamente se qualificam como abandono parental, especialmente quando não há pensão alimentícia nem tentativas por meios legais, nem circunstâncias atenuantes como hospitalização ou encarceramento. Ela não pode simplesmente voltar para a vida de uma criança porque de repente sente que é mãe novamente. Mas aqui é onde ficou realmente retorcido. Ela não está fazendo isso sozinha. Meu advogado mencionou que havia outro nome nos documentos legais, o de seu noivo. Aparentemente ele é quem está financiando tudo isso. E não apenas com dinheiro, é apoio legal em um escritório de advocacia especializado em direito de família. Sim, o cara com quem ela ficou noiva no ano passado, que trabalha no mesmo tipo de escritório que lida com casos como este. Não sei por que ela perguntava se eu estava em um relacionamento ou o que pensava de mim quando já estava noiva. Manipulação e mais manipulação. E esse cara me enviou uma mensagem. Teve a audácia de me enviar uma longa mensagem condescendente pelo Facebook, que depois apaguei e bloqueei, dizendo que respeitava minha posição como pai guardião, mas que achava que eu estava deixando rancor toldar meu julgamento. Ele disse que me merecia um caminho para a redenção e que meu filho tem o direito de conhecer sua mãe biológica. Pois não, meu filho tem o direito de estar seguro, feliz, amado, e principalmente, de não ser abandonado. É a isso que ele tem direito, e nada disso inclui ser usado como um objeto emocional por uma mulher que foi embora sem dizer uma palavra e agora quer refazer sua vida porque seu novo homem a encorajou a lutar pelo que é dela. Não respondi porque é exatamente o que essas pessoas estão tentando fazer, estão me provocando, querem que eu exploda em mensagens, que deixe um rastro de papel que possam usar no tribunal para me pintar como irracional ou incapaz. Não vou cair na armadilha deles. Estamos fazendo tudo de acordo com a lei, nada de contato direto, tudo documentado. Meu advogado está montando um histórico completo, registros de mensagens, cronologia de ausências, depoimentos de testemunhas, tudo. Meus pais estão prontos para testemunhar, até mesmo a própria mãe dela, a mesma que me ligou chorando há 2 anos, me enviou uma mensagem privada pedindo desculpas pelo que sua filha está me fazendo passar. Ela disse que não apoia essa luta, mas não falará publicamente contra por razões familiares, pelo menos é alguma coisa. E então vem minha irmã, ela enviou uma mensagem para minha ex pedindo desculpas, disse que nunca quis levá-la pelo caminho errado naquela época, que pensava que estava apenas ajudando a desabafar e nunca esperou que ela fosse embora para sempre. Mas então foi além, disse que admirava sua coragem por voltar e tentar se reconectar com seu filho. Elas estão se falando novamente, fiquei sabendo por capturas de tela que meu advogado obteve de sua atividade pública, curtidas, comentários, corações em fotos. Esta é a mesma irmã que me ajudou a empacotar as coisas da minha ex quando finalmente aceitamos que ela não voltaria, a mesma irmã que cuidou do meu filho quando eu trabalhava em turnos noturnos, que se sentou comigo e me fez companhia depois que eu disse ao meu filho que a mãe dele não voltaria para casa. E agora está chamando aquela mulher de corajosa? Ela está louca. Liguei para ela para dizer exatamente o que eu sentia, que não é da conta dela perdoar alguém por abandonar um filho que não é dela, que ela não tem o direito de bancar a pacificadora quando nunca teve que juntar os pedaços. Ela tentou dar a volta por cima dizendo que estava pensando no futuro, em como isso poderia afetar meu filho a longo prazo se eu o mantivesse longe da mãe. Deixe-me dizer uma coisa agora mesmo. Meu filho está prosperando, não está perguntando por ela, não tem lapsos de memória, nem pesadelos, nem problemas de comportamento. Sabem o que realmente afeta as crianças? Inestabilidade, abandono, reintroduções repentinas de pessoas que não merecem sua confiança, e não vou permitir que isso aconteça com ele porque um monte de adultos está tentando limpar suas consciências. Isso não é amargura, são limites, e a diferença importa. Na próxima semana temos nossa primeira sessão de mediação. Meu advogado diz para esperarmos que ela traga toda a história de coitadinha, provavelmente fotos, talvez cartas, definitivamente alguma versão de eu estava quebrada, mas agora estou curada. Tudo é estratégia. Ela está tentando criar a aparência de um esforço, mas nós temos o histórico real. Um juiz não vai se importar com publicações falsas no Facebook nem com a culpa que ela diz sentir, eles se importarão com as ações. Curioso, ela não teve nenhuma por mais de 700 dias. Atualização 3. O dia do tribunal foi hoje, ou melhor, o dia da mediação, mas não se deixe enganar pela palavra mediação pensando que foi uma reunião calma e colaborativa com café. Ela chegou cedo, muito antes do que eu esperava, e fez um escândalo assim que entrou no prédio. Estava vestida de branco, um vestido branco completo, como se fosse um anjo, quando na verdade é o maior demônio que encontrei na vida. Sapatos brancos, unhas feitas, cabelo encaracolado, uma girafa de pelúcia em uma mão e uma pilha de fotos na outra. Um dos funcionários disse que a mediação ainda não havia começado, e ela realmente disse: Tudo bem, só quero ter certeza
certeza de que ele veja que eu não vim brigar. Meu advogado se inclinou e me disse que ela já estava jogando a carta da simpatia. Ela continuava andando pela área de espera, falando com o noivo como se estivessem ensaiando falas. Eu não dirigi a palavra a ela. Fiquei quieto sentado ao lado do meu advogado revisando o dossiê que havíamos preparado. Tinha 2 anos de calendários, registros de chamadas, capturas de tela e fotos das conquistas do meu filho. Cada momento que ela perdeu. Tudo organizado, datado, impresso e encadernado. Quando nos chamaram, ela sorriu para mim como se fossemos velhos amigos nos reconectando após um mal-entendido. Eu não sorri. Ela tentou me entregar o pelúcia. Meu advogado se colocou entre nós e disse: sem contato direto. O mediador era neutro, mas claramente não era novo nisso. Começou com o procedimento padrão, um resumo do problema, o estado da custódia. Depois perguntou se alguma das partes queria dizer algo antes de passar aos fatos. Ela interveio imediatamente, disse que gostaria de começar pedindo desculpas, que havia cometido o maior erro de sua vida. Começou com uma longa explicação que soava ensaiada sobre como entrou em pânico. Disse que nunca deixou de pensar em nosso filho e que se sentia envergonhada. Então começaram as mentiras. Eu me arrependi no dia seguinte. E ainda assim desapareceu por 2 anos. Ela não só está mentindo, como também gosta de espalhar essas mentiras por toda parte. É como um aspersor de jardim, mas em vez de água para regar a grama e fazê-la crescer, ela espalha merda para contaminar tudo. O mediador perguntou diretamente: você fez alguma tentativa de contatar a criança ou o pai durante esse período? Ela hesitou, depois disse que não achava que tivesse o direito, que sabia que seria rejeitada, que queria esperar até poder voltar com algo a oferecer. Meu advogado perguntou se ela contatou algum tribunal, terapeuta ou serviço legal durante esse período. Ela disse que não. Ele perguntou se ela enviou um cartão de aniversário, um e-mail, sequer uma carta. Ela admitiu que não. Então ele perguntou se ela havia me bloqueado. Ela disse que sim, mas só porque não conseguia suportar ver o que havia deixado para trás. Ele assentiu e disse: então você desapareceu da vida de seu filho por culpa. Ela respondeu: eu não quis desaparecer, eu simplesmente não sabia como voltar. Caramba, como você não sabe como voltar? Você precisa de uma bússola? Sei que a bússola moral ela perdeu há muito tempo, mas isso era pura besteira. Então foi minha vez. Eu disse que não tinha objeção a que alguém tentasse consertar sua vida, mas isso não significa que possa voltar para a vida de uma criança como se nada tivesse acontecido. Que meu filho é feliz, está prosperando, estável porque está cercado de pessoas que estiveram ali por ele, pessoas que não desmoronaram quando as coisas ficaram difíceis. Eu disse que ela saiu pela porta o deixando sozinho por horas e nunca olhou para trás. E agora que tem um sistema de apoio, agora que se recuperou, entre aspas, quer bancar a história do retorno. Eu disse que lamentávamos por ela, mas esta é a vida de uma criança. Mostrei a documentação, até trouxemos uma carta do pediatra do meu filho confirmando consultas constantes, um desenvolvimento saudável e nenhum tutor secundário listado em nenhum momento. Não há dúvida de quem tem sido o verdadeiro pai aqui. Então veio a pequena surpresa do noivo dela. Ele tentou falar e disse que queria esclarecer que ele a encorajou a fazer o certo voltando, que ela está em um lugar melhor e está apenas tentando se reconectar de forma saudável, que seu desejo de ter visitas supervisionadas é um sinal de humildade, não de manipulação, e por último, que ele era sua testemunha de caráter para demonstrar que ela pode ser uma boa mãe. Meu advogado interrompeu rapidamente. Você não faz parte deste procedimento e nem sequer tem a formação para ser advogado. Não sei o que está fazendo aqui. Pode enviar declarações, mas não fala. E assim ele voltou a ser um assistente jurídico, não o cavaleiro branco que pensava ser. Terminamos com ambos os lados sendo instruídos a evitar contato até a próxima sessão de mediação, pendente de uma investigação mais aprofundada. Mas aqui está o que ficou comigo ao sair. Eu a vi perturbada, agitada de uma forma que eu não tinha visto antes. Sua confiança tinha ido por água abaixo. Acho que ela esperava outra coisa disso, como se fosse entrar, chorar um pouco, me dar o pelúcia e todos nós aplaudiríamos de pé por seu crescimento pessoal. Talvez eu não tenha sido muito claro antes, mas não vou ceder. Não estou amargo, nem sequer estou zangado. Simplesmente terminei. Terminei de ser manipulado, de ser culpado ou de ser atacado emocionalmente. Ela não pode simplesmente voltar e esperar que o título de mãe esteja esperando por ela só porque sente falta da sensação. Paternidade não é um papel que se desempoeira quando você acha que está pronto. Eu não estava pronto e tive que desempenhar todos os papéis pelo meu filho. Meu filho ainda não sabe o que está acontecendo e não saberá, não até que algo seja definitivo. Proteja a paz dele acima de tudo. Ele tem uma vida cheia de amor, estrutura e pessoas que se apresentam. Não vou permitir que ninguém ameace isso, nem mesmo a mulher que o trouxe ao mundo. Temos outra sessão em 2 semanas e já estamos nos preparando para isso. Atualização 4. Antes de começar, me perguntaram se eu acho que sou o pai do meu filho, que eu deveria fazer um teste de DNA. Agradeço o conselho, mas chega tarde. Eu fiz isso meses após o abandono dela e confirmei de qualquer forma. Adoro que as pessoas me ajudem e me deem conselhos. Não esperava que a maioria concordasse com a minha luta, mas é bom não estar sozinho nisso. Recebemos a decisão do tribunal esta manhã. Depois de todo o abandono, as mentiras, o reaparecimento repentino e a história falsa de sua transformação, finalmente acabou. Foi negada a ela completamente a visita, nem mesmo visitas supervisionadas. O juiz decidiu a meu
meu favor, para que eu mantenha a custódia legal e física exclusiva do nosso filho. Ele enfatizou o termo abandono atroz várias vezes, disse que sua tentativa de reintegrar a vida dele agora, após 2 anos de absoluto silêncio, mostrava mais sinais de culpa, reparação de imagem e uma necessidade de controle do que instinto materno genuíno. O tribunal não acreditou em seu ato de transformação, não depois de revisar as provas que apresentamos, a falta de contato, a ausência de cartões de aniversário, a falta de petições ao tribunal, o reaparecimento repentino convenientemente alinhado com um novo noivo e uma nova estratégia legal. Ela chorou ruidosamente no tribunal, fez aquele gesto de cobrir o rosto como se a estivessem atacando, como se fosse a vítima, mas ninguém correu para consolá-la, nem o juiz, nem o mediador e nem sequer o noivo dela. Falando nele, ele foi embora sem dizer uma palavra. Talvez pensasse que poderia ajudá-la a ganhar algum tipo de redenção pública, talvez visse isso como um projeto passional ou talvez pensasse que obteria a custódia e eles poderiam formar uma família juntos. Seja como for, acabou. O tribunal deu a ela a oportunidade de pedir novamente dentro de 2 anos, mas apenas se cumprir 3 condições: uma avaliação psiquiátrica completa com recomendação de um terapeuta de longo prazo, um programa de criação de filhos aprovado pelo Estado que inclua cursos presenciais, não apenas módulos online, evidências tangíveis e verificáveis de estabilidade a longo prazo, emprego, moradia, sem comportamentos erráticos, e o mais importante, tentativas constantes de comunicação supervisionada, aprovadas pelo tribunal através dos canais adequados. Em resumo, ela tem que reconstruir tudo o que quebrou do zero e fazer da maneira certa. Saí daquela sala do tribunal sentindo que finalmente podia respirar. Meu filho estava na creche rindo, brincando, vivendo sua vida, e agora sei que ele está protegido legal, emocional e fisicamente de qualquer fantasia com a qual ela pensou que poderia forçar seu retorno. Mas aparentemente não foi o fim para ela. Naquela mesma noite ela veio à minha casa novamente. Ouvi batidas na porta logo depois das 9 da noite. Não esperava ninguém. Quando olhei pelo olho mágico e a vi ali, senti um mal-estar físico. Ela estava parada segurando aquele mesmo pelúcia da mediação, o que ela tentou dar ao meu filho como se isso pudesse apagar 2 anos de abandono. Não abri a porta, simplesmente apaguei as luzes da entrada e esperei. Ela ficou 2 horas sentada na varanda no frio. Olhei novamente mais tarde e ela não estava mais lá, mas deixou um bilhete preso à porta. Dizia: Perdi tudo de novo, não vim brigar, só queria abraçar meu filho uma última vez. Essa parte, uma última vez, me deixou pensando. Porque a verdade é que ela já teve sua última vez, ela escolheu quando fez as malas e nos deixou sem sequer um adeus. Que pena. Mostrei o bilhete aos meus pais. Eles chamaram a polícia. Um boletim de ocorrência foi feito, mas ela já tinha ido embora quando eles chegaram. Meu advogado já está redigindo uma ordem de não contato, então se ela voltar a casa a polícia não vai esperar da próxima vez. Ela não vai usar minha porta da frente como um palco para o arrependimento. Essa era já acabou. Mudei meu número. Meu filho tem 5 anos agora. Ele é engraçado, barulhento e tem uma estranha obsessão por dinossauros, mas não parece estranho. Muitas crianças têm isso. Pelo que parece, ele dorme a noite toda na maior parte do tempo, sabe sua história de ninar de cor e me corrige quando eu erro as palavras. Ele não se lembra mais dela e não pergunta mais. Ele está cercado de pessoas que o amam, meus pais, seus professores, meus colegas de trabalho que lhe dão pequenos presentes e lanches só porque sim. Ele está crescendo em um mundo onde é amado todos os dias, e isso é o que importa. Eu também comecei a sair novamente, embora devagar. Não trago ninguém perto do meu filho, aprendi essa lição da maneira difícil, mas estou resolvendo as coisas aos poucos. Não sei como está a vida dela agora, não me importo se ela fica com o noivo, se termina sozinha, se escreve publicações no Facebook sobre sua dor, nada disso me afeta, nós estamos bem. E quanto ao meu processo contra ela por deixá-lo sozinho, nunca tive a oportunidade de uma confissão, é minha palavra contra a dela de qualquer forma. Meu advogado ainda está trabalhando nisso e o próximo passo é um processo por abandono, seguido de um processo por pensão alimentícia atrasada e o que ela pagará no futuro. Não preciso do dinheiro, mas também não posso deixar passar que ela fez tudo isso. Uma parte de mim preferia que ela ficasse longe, parece que ela só quer causar dor e não está contente com o que fez há 2 anos. Atualização 5. Durante esse tempo fiquei debatendo se faria atualizações pequenas, se as faria em comentários ou edições, ou se esperaria ter um final, um encerramento, ou como queiram chamar, para vir publicar aqui. A última opção venceu, então aqui vai tudo o que eu queria escrever e não escrevi nesse tempo. Por exemplo, minha irmã, com quem não falei e provavelmente não voltarei a falar. Ainda estou zangado com ela, mas aparentemente ela também está zangada comigo. Não contente com o que fez, ela acha que tem o direito de me ver como vilão, porque me considera uma pessoa irracional. Meus pais também limitaram o contato com ela. Não mencionei isso em minhas publicações anteriores com toda a confusão com os aspectos legais, mas meus pais e minha irmã tiveram várias conversas sérias. Ela acha que não foi tão grave que eu deveria dar uma chance a minha ex de ver nosso filho, e meus pais acham que não. Pelo que sei, minha ex cancelou o noivado, mas não sei quem cancelou quem. Sei disso porque minha irmã contou aos meus pais como uma forma de fazê-la parecer a vítima cuja vida minha teimosia arruinou, já que agora não só não pode ver o filho, como também ficou sem parceiro. Bem, irmã, não me importo. Melhor da próxima vez se preocupar você com essa vítima, entre aspas, e não dar um conselho que arruine a vida dela. Talvez um conselho
mais maternal tivesse ajudado. Isso teria evitado que nossos pais a tirassem da herança. Já concluímos o processo e o resultado é tão positivo quanto pode ser. Não é que eu esteja feliz por ganhar o processo, esse dinheiro não vai fazer diferença, mas também não ia deixar que uma mulher manipuladora, mentirosa e capaz de abandonar um filho, que teve o egoísmo de voltar só pelo que ela sentia, se safasse. Sei que há pessoas que me verão como vilão já o fizeram em minha atualização anterior. A essas pessoas pergunto: vocês acham que ela queria ser mãe agora? Ela ainda tem chances de tentar entrar em contato por meios legais? Vocês acham que ela tentou? Absolutamente não. Ela nunca se importou com o filho, só acordou um dia, pensou que sua vida estava faltando uma criança e lembrou que tinha uma. Nada do que ela fez foi se preocupando com ele, só com seus próprios desejos egoístas. Ela foi egoísta há alguns anos, tem sido egoísta agora. E nada do que digam para defendê-la, fazê-la parecer melhor ou até mesmo inverter as coisas para me fazer parecer o culpado vai mudar isso. Também não vou fazer o contrário e seguir alguns conselhos muito vingativos, como o fato de fazer meu filho chamar minha namorada de mãe. Ele a conhece e eles se dão bem. Disso vou me certificar porque é importante que meu filho aceite minha namorada, mas há uma grande distância em obrigá-lo a chamá-la de mãe. Meu foco sempre foi proteger meu filho. Não vou colocá-lo nessa situação só para me sentir melhor de que ele já a esqueceu ou algo assim. Ele praticamente não se lembra dela, então nada muda. E sim, também conversei com ele sobre sua mãe, e muito. Ele não se importou, não sei se é porque ele não tem idade suficiente para entender completamente e no futuro fará mais perguntas, ou se simplesmente não se importa. Minha ex ainda pode tentar novamente, algo que ela pode fazer em 2026 quando completarem os 2 anos. Se ela fará ou não, está por vir, assim como a possibilidade que eu publiquei. Nada mudou até agora e nada parece que vai mudar, então o resultado será muito semelhante ao da minha publicação anterior provavelmente. Se esse for o caso e vocês não souberem mais nada de mim, este é meu adeus final e meus agradecimentos por lerem durante semanas sobre meu caso. Vocês não sabem o quanto ajudam, mesmo que não nos vejamos cara a cara, que estejam aqui apoiando.